Terceiro domingo do tempo comum, pescadores de homens. A liturgia fala do chamado de Deus e da resposta humana. O chamado é gratuito, sem que o mereçamos. A resposta pede um caminho de conversão pessoal e de identificação com Jesus. O livro de Jonas, capítulo 3, Deus envia o profeta Jonas para pregar a conversão aos habitantes de Nínive. Os ninivitas se dispõem a escutar os apelos de Deus e a percorrer um caminho imediato de conversão. Eles são um modelo de resposta ao chamado de Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, Paulo lembra que as coisas deste mundo são passageiras e não devem ser absolutizadas. Deus convida o cristão que caminha na história a priorizar o reino de Deus e a se converter aos seus valores eternos. No Evangelho de Marcos, capítulo 1, Jesus convida seus discípulos a formarem comunidade. Ao começar a sua vida pública em povoados afastados e desconhecidos da Galileia pagã, Jesus anuncia: o tempo já se completou, o reino de Deus está próximo. Israel esperava há muito tempo o reino de Deus, mundo novo de paz e prosperidade. Agora este tempo chegou. As promessas se cumpriram. As condições para participar do reino são duas: convertei-vos e crede no Evangelho. Primeiro, converter-se não é mudar de religião, mas mudar de mente e de coração. É reformular os valores da vida para que Deus ocupe o primeiro lugar. É rever e tirar de nós tudo o que nos afasta de Deus e dos irmãos. Todos são chamados à conversão. Segundo, crer no Evangelho. Não é só saber o que está escrito num livro, é aceitar Cristo e o que Ele nos propõe. É escutar a sua palavra e conformar a vida aos seus mandamentos, que se resumem num só: o amor a Deus e ao próximo. Cristo inaugura o reino e nos chama a continuar e completar esse reino. Ele chama: vinde comigo e farei de vós pescadores de homens. Ele convida primeiro a estar com Ele e depois os envia a evangelizar. E escolhe pessoas simples, pobres, ignorantes, rudes. Não escolhe sacerdotes de Jerusalém, fariseus e escribas, grandes conhecedores da Bíblia. Sua escolha é outra, pois Deus não se atém à aparência das pessoas, mas à fé, à humildade e simplicidade. O chamado continua hoje. Cada um recebe o chamado à conversão e a seguir Jesus. Jesus chama pessoas normais no simples exercício de sua profissão. Ele não o chama se estão rezando ou fazendo algo de extraordinário. O chamado para segui-lo, servindo ao reino, é um chamado radical, incondicional, que pede resposta imediata, desapego e fidelidade na comunidade do reino. O chamado é para aderir à pessoa de Jesus e fazer uma experiência de vida em aprender com Ele a viver no amor a Deus e aos irmãos. O batizado, chamado a ser discípulo de Jesus em sua missão, deve converter-se e acreditar no Evangelho para segui-lo. Ele diz: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Quem tem medo e se sente incapaz, olhe os pescadores da Galileia, pobres e ignorantes, mas generosos e destemidos. Largam tudo e seguem a Jesus, que lhes diz: convertei-vos
e crede no Evangelho. Que Deus abençoe a todos os que nos acompanham. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.